Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Ninguém pode, na verdade, enganar aquele que é onisciente, onipresente e o Todo-Poderoso. Judas, com uma fala que enganava, na verdade, a si mesmo, dizia quando ali aquela mulher usa aquele perfume, trabalho de um ano, que desperdício, 300 denários, poderíamos vender e doar aos pobres. E Jesus disse: deixai. Na verdade, o testemunho daquela mulher fala até nos dias atuais, assim como o escândalo do qual foi produzido através da vida de Judas o Iscariote também nos demonstra que sempre alguns escolhem fazer a melhor parte, assim como outros a pior parte. Onde, na verdade, a fala dele até parecia correta, mas não era aquilo que ele praticava. Ele era meramente ouvinte e não praticante, porque estava como os demais, constantemente a ouvir da mesma forma, mas não praticava, porque na verdade a sua fala era na intenção de que aquele perfume fosse vendido e mais quantia no gasofilácio, do qual ele constantemente subtraía. A palavra diz: a raiz de todos os males. Não servis a Deus e a Mamon. A um a vez de amar, o outro odiar. A um a vez de servir, o outro rejeitar. Devemos estar sempre constantes, segundo aquele que nos ensina, que aquele que se toma por empréstimo se torna escravo daquele que o tomou. Por isso o Senhor nos ensina a perseverarmos sempre, segundo nada pode nos satisfazer a nossa alma. Ele disse: aquele que amar algo mais do que a mim, não serve para me servir. Aquele que amar até mesmo seu esposo, sua esposa, até mesmo seus filhos, do que a mim, não serve para me servir. Devemos estar constantemente segundo aquele que é do alto, fazendo a sua perfeita e agradável vontade, aonde ele sonda toda a intenção da mente e do coração. Ele é aquele que sabe, antes mesmo de abrirmos a nossa boca, aquilo que havemos de pronunciar, aonde ele nos ensina mais ainda. Ninguém pode declarar não sabia que era assim, uma vez que ele sabe a intenção da mente e do coração. Muitos são os que conhecem plenamente a verdade, mas não preparam a vontade do seu Senhor, assim como ele nos ensina: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Por que me chamais de Senhor e não façais aquilo que eu vos ordeno? Ele já dizia mais ainda: nem eu vos condeno. Na verdade, pela palavra que foi proclamada, alguns são libertos, purificados e santificados por meio do lavar desta palavra. Outros perseveram segundo as suas purificações exteriores, suas doutrinas meramente humanas, impossíveis de os santificar e os purificar, e quanto mais alcançar a devida obediência. Por isso ele ensina: o meu povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Muitos são os que seguem desorientados por rejeitar a vontade perfeita e agradável do qual o Senhor firmou os nossos passos, e assim nós somos conduzidos pelo seu Espírito. Anunciamos para que haja arrependimento. Aquele que acata essas advertências e procura também ser ouvinte e praticante, ele se revela para aqueles que assim o buscam.
Mas para aqueles que rejeitam, ele diz: já os rejeitei diante do meu Pai e dos meus anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Assim como a, antes da ceifa final, o Senhor nos dá sinal, nos ensina que haveria separação do trigo do joio quando o trigo amadurecesse. Ele está preparando o povo unido numa só fé, num só propósito em seu celeiro e amarrando o joio para aquele lugar destinado pela teimosia e perseverarem ainda contaminando a muitos, assim nos diz o Senhor.